A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao EBD Síntese Podcast, com momento pedagógico da lição de Discipulando. A paz do Senhor, querida irmã e professora Sheila, seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, irmã Rosimar, paz do Senhor para todos os nossos professores da classe do discipulado. É um prazer, uma alegria imensa estar de volta com vocês aqui, participando das gravações das dicas pedagógicas para a lição do discipulado. Que através dessas dicas, a aula de vocês possa ser implementada, que bênçãos venham fluir e que o mover do Espírito Santo atue durante a aula de cada um dos irmãos. Amém, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui, com vocês para trazer algumas dicas pedagógicas da lição de número 3, que tem por título Cristo, o discípulo e a lei. Para esta aula, querido, nós teremos 3 objetivos, que diz explicar como Cristo cumpriu toda a lei e os profetas, e que lugar o Antigo Testamento tem na vida do crente hoje. Diferenciar a religião meramente mecânica da justiça do reino de Deus e despertar seus alunos a viverem um cristianismo autêntico, que não consiste apenas em mera aparência religiosa, mas numa religião do coração. E com vocês agora, nossa querida amada irmã Sheila, com sua dica pedagógica. Paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs. A dica pedagógica que eu trago para os amados baseia-se em uma dinâmica. E a nossa dinâmica, ela tem tema. O tema da nossa dinâmica é o caminho da lei e da graça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, qual é o objetivo dessa dinâmica? É fazer com que os alunos compreendam as principais diferenças entre a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas e a lei de Cristo, com foco no mandamento do amor e na transição da antiga para a nova aliança. Então, os irmãos irão precisar de alguns materiais, que serão cartões com versículos bíblicos, um quadro, pode ser um quadro, ou então pode ser a própria parede, a depender da dinâmica da sala, né? Canetas, aqueles papéis post-its, fitas adesivas e 3 pedaços de papel contendo as seguintes informações. O primeiro deve conter o nome Lei de Moisés, o segundo, Profetas, e o terceiro, Cristo. E também é interessante que haja um relógio para marcar o tempo. Então, os irmãos deverão dividir o espaço no quadro ou na parede e colocar esses cartazes com esses nomes, né? Lei de Moisés, Profetas e Cristo. Então, além disso, os irmãos deverão imprimir também alguns versículos bíblicos. Na lei de Moisés, os irmãos podem colocar a passagem bíblica dos 10 mandamentos, que está registrado lá em Êxodo, capítulo 20. Pode colocar também a passagem que está registrada em Levítico, capítulo 18, capítulo 19, versículo 18, que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Sobre os profetas, os irmãos podem colocar o registro que tem em Jeremias 31, 33, que fala sobre a nova aliança, e o capítulo 53 do profeta Isaías, que fala sobre o servo sofredor. E no cartaz que fala sobre Cristo, os irmãos podem fazer referências aos versículos que estão em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40, que fala sobre o maior mandamento, João capítulo 13, versículo 34, que fala sobre o novo mandamento, e Mateus capítulo 5, versículo 17, que está inserido na lição, que fala sobre o cumprimento da lei. Então, os irmãos vão apresentar o panorama da lei de Moisés, falar que a lei de Moisés é a base da antiga aliança, vão falar também que os profetas apontavam para o futuro e a redenção de Cristo, e a redenção da humanidade, melhor dizendo, e sobre a lei de Cristo, que fala que veio cumprir a lei de Moisés, ampliando com o foco na graça e no amor. Após, os irmãos deverão distribuir os versículos entre os participantes da classe. Se for uma classe muito grande, com várias pessoas, os irmãos podem fazer grupos
grupos e dividir em 3 grupos, né? Cada grupo para um cartaz. Mas se a classe for menor, aí os irmãos, ao invés de montar grupos, podem usar de forma individual. Então, distribua esses versículos com os irmãos que estão presentes, peça para que cada um leia os versículos e pergunte a eles a que esses versículos se referem. Se referem à lei de Moisés, se estão referentes aos profetas ou se estão referentes a Cristo. Em seguida, peça para que eles caminhem até o cartaz e cole com a fita adesiva o versículo que ele leu no cartaz. E ao final, meus irmãos, vocês poderão fazer uma análise desses versículos, melhor dizendo, junto à turma, explicar que a lei de Moisés foi uma base importante, que os profetas apontaram para algo maior, que era a vinda do Messias, que todas as profecias voltadas à parte da vinda do Messias aqui à Terra, a sua morte e ressurreição, se cumpriram no Antigo Testamento, e que a chegada de Cristo está relacionada a essas profecias que os profetas falaram no Antigo Testamento. Enfatizo também que o papel central de Cristo está baseado no amor e com ele cumpre-se toda a lei de Moisés. E os irmãos poderão concluir a dinâmica aplicando as leis de Cristo ao nosso dia a dia. Distribua post-its para que cada um escreva uma ação prática para viver o mandamento de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E em seguida, peça para que eles fixem esses post-its na sala, para que ao longo da semana ou ao longo do domingo, eles vão observando, vão lendo e vão aprendendo ainda mais e absorvendo conteúdo que com certeza será muito bem aplicado por cada professor e por cada professora na nossa escola dominical. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a sua aula seja abençoada e produtiva pelo poder da palavra de Deus. Amém. Graças a Deus, irmã Sheila. Que essa dica pedagógica, né, venha somar aí na proposta da aula e será uma bênção, né? Graças a Deus, queridos. Nós vemos que a proposta da presente lição é levá-los a compreender que não basta somente observar os mandamentos divinos, mas devemos praticar com as motivações corretas. Então, a Bíblia ensina isso. Então, nós vemos aqui, queridos professores, que vocês podem iniciar, introduzir a aula com alguns questionamentos, né? O que significa cumprir a lei, e os profetas? Então, seria uma pergunta muito interessante para ser feita na sala inicialmente, né? E seria muito interessante, querido, iniciar a aula lendo o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, que vai falar sobre os mandamentos, né? Se quisermos aproximar de Deus, precisamos conhecer e praticar o que ele ordena. Então, seria interessante fixar bem isso aí para os nossos alunos, motivando a reflexão e o aprofundamento de cada mandamento. E seria uma dinâmica, a nossa dica de hoje, né? Que nós iremos precisar de uma caixa, e essa caixa teria papéis digitados ou escrito mesmo à mão, com todos os mandamentos, né? E a referência. E aí nós vamos convidar 3 estudantes para participar, eles vão lá e vão pegar dentro dessa caixa um mandamento, pode ser usado mais estudantes, não tem problema. Então, cada estudante vai fazer? Vai pegar essa caixa, tirar um mandamento e vai ler para toda a sala. E aí o professor vai questionar, né? Podemos alterar os mandamentos? Como podemos viver este mandamento que ele acabou de tirar da caixa? Então, como nós podemos viver este mandamento? Então, esperar que os nossos alunos falem, comentem, porque é muito importante a gente iniciar a aula com esse conhecimento prévio dos nossos alunos, e, com certeza, professor, essa aula vai ser uma bênção, vai ser apenas muitos aprendizados que vai surgir nessa aula. E vai ser hoje, e nós aqui, queridos, queremos agradecer a todos, queremos agradecer ao DENEC, ao nosso pastor Martins pela confiança, e a todos os professores aqui presentes. E a nossa querida irmã Sheila com suas considerações finais. Louvado seja o nome do nosso Senhor,
por estarmos com mais essas dicas pedagógicas para os irmãos. Que o Senhor Deus vos abençoe, que o Senhor Deus abra as vossas mentes e os vossos corações, e que, através da exposição da palavra de Deus, da lição 3, a vida dos seus alunos seja transformada, a vida das famílias dos seus alunos e as suas vidas também, enquanto mediadores do ensino da palavra de Deus. Deus vos abençoe com uma semana produtiva, uma semana abençoada e cheia da sua graça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, querido professor, graças a Deus. E lembrando que este canal, né, professor, é feito para você. Compartilhe, se inscreve, ative aí o sininho de notificação, envie aí para os seus professores, para os seus alunos, e que Deus em Cristo nos conceda uma semana e uma aula abençoada.